Chegamos à hora da revisão. Nós estamos na aula 30.2. Na tela para vocês não perderem essa jogada aí comigo, tá? Porque está eu e o Sam aí, meu intérprete, estaremos nessa revisão da aula. E porque é hora da revisão. É hora da revisão. A independência dos países da África, aí que nós vimos nessa aula aí. Nós trabalhamos a questão das colônias britânicas. Gente, a Inglaterra, ela era dona de quase todo canto do mundo, tinha domínio inglês. Então eles iam da América à Ásia. Na América, África, Ásia, Oceania, todos os caras tinham uma mãozinha lá. Então nós temos aí caracterizados em geral pela ruptura pacífica. Gana, Nigéria, Serra Leoa, Gâmbia. Então houve uma ruptura pacífica, uma independência pacífica. Já no Quênia, a emancipação foi precedida de conflitos violentos, principalmente pela revolta dos Mau Mau, que também nós acompanhamos nessa aula que vocês ficaram ligados aí. África do Sul. A África do Sul teve uma coisa mais cruel dentro da África do Sul, que foi a segregação conhecida como apartheid. Muito presente, muito emblemática na África do Sul. A colonização da África do Sul teve início ainda em 1652, lá no século XVII, quando representantes das companhias holandesas das Índias Orientais fundaram Cabo Verde. Só que depois nós vamos ver que a dominação britânica da região, ela se dá no século XVIII, após a guerra Grã-Bretanha e Holanda. Aí os holandeses perdem espaço e agora os ingleses estão lá. E os ingleses implantam o apartheid lá. Ou seja, negros não poderiam se misturar com brancos. Olha que horror. Em 1994, Nelson Mandela, que passou aí 27 anos preso, Nelson Mandela vai ser eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Foi esperado muito tempo, mas Nelson Mandela é eleito presidente. Grande luta de resistência, a resistência da África do Sul. As colônias francesas. Os franceses também vão estar presentes na África e na Ásia. E nós tivemos de forma pacífica, nós tivemos a independência das colônias de Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim, Mauritânia. Então são colônias que tiveram aí a sua independência pacífica. Mas também nós tivemos conflito, que foi o caso da Argélia, no norte da África, aí que nós vamos ter uma luta armada muito forte pela emancipação. Aí nós partimos para os belgas. Os belgas são caracterizados pela essa crueldade que foi essa República Democrática do Congo, e de Ruanda e de Burundi aí. Os belgas aí tinham esse domínio, então nós tivemos aí um domínio muito cruel. O Congo, o movimento de independência foi marcado pela violência, grande violência aí no Congo. Inclusive tem aquele filme Tarzan, que ele se dá ali nessa região do Congo. Lumumba pediu auxílio às forças internacionais da ONU, não teve essas forças internacionais da ONU, então ele vai se unir à União Soviética. E com isso ele vai ser preso e ele vai ser morto, esse líder revolucionário. Aí nós também passamos para Portugal. Portugal, gente, ele já tinha colônia muito antiga, ainda no século XVI, Portugal já dominava essa região. Só que Portugal vai perder espaço, mas fica ainda sob domínio de algumas regiões, que só vão se tornar independentes com o fim do regime de Salazar, que abriu caminho para a independência das colônias portuguesas. Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola, inclusive são países que falam a língua portuguesa. Esses aqui são países que falam a língua portuguesa, porque foram colonizados por Portugal. Então, nós estamos vendo aí, nós estamos diante desse processo de independência, esse processo de emancipação da África e da Ásia. Não perca não, faça atividade, que a gente já volta
para a correção. Fácil atividade, não estava? Estava fácil? Tranquila essa atividade de vocês aí, essa atividade que vocês fizeram, puderam debater, que nós agora vamos fazer essa correção. Vamos fazer o debate dela. Vamos ver como é que elas se caracterizam essa atividade. Na tela para vocês aí, para nós começarmos a correção da nossa atividade. E a gente começa aqui. Acompanhando o Sami aí a leitura. O Sami aí vai acompanhar a leitura aí para a garotada aí surda, que são nossos alunos aí, tão queridos esses nossos alunos. E está aí o Sâmio com vocês aí para falar o que eu estou falando. Tá? Fala um pouquinho baixo aí, Sâmio. Vamos lá. Uma das últimas regiões da África conquistada, a conquistar a independência, foi a que se encontrava sob dominação portuguesa. Sob dominação portuguesa. Portugal, então, tem dominação dessa região da África. Isso porque o ditador Antônio Salazar, que governou Portugal de 1932 a 1968, será que o cara ficou tempo no governo? Muito tempo, né? Foi a questão do Estado Novo, ele implantou o Estado Novo lá também. Manteve o país isolado da onda liberal que se espalhou pelo mundo pós-guerra. Então, essa onda liberal, o liberalismo, ele vai... Porque o Salazar ele tinha característica fascista. Então, ele vai se isolar do liberalismo. A resistência portuguesa, a colonização africana, somente se desfez com a... E aí? Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1914, com a Revolução dos Cravos em 1974, com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, ou com a independência do Brasil em 1922, ou com o fortalecimento da ditadura de Salazar. E aí? Qual dessas questões nós vamos ter aí como correta? Vem aqui, aluno. Década de 70. Década de 70, marcada pelo fim do governo Salazar, nós temos a sucessão dele e nós temos uma revolta que aconteceu em Portugal, onde a população ela utilizava uma flor, um cravo, para colocar nas armas. Como simbologia, ali seria uma simbologia da paz que se queria com aquela revolução. É por isso que ela foi conhecida em 1974 como Revolução dos Cravos. E a questão correta daí é justamente essa, na tela, que é a Revolução dos Cravos de 1974. Vamos para a segunda? Aí é rápido, né? A segunda ela fala o seguinte: leia o trecho da canção abaixo para responder a questão. Até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, haverá guerra. Eu digo, haverá guerra. Até que os regimes ignóbios e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique, a África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiramente destruídos, haverá guerra. Eu disse, guerra. Preste atenção na poesia dessa música que traz para vocês, para que nós possamos responder. Até esses dias, o continente africano não conhecerá paz. Nós, africanos, lutaremos, se necessário, e saberemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória do bem sobre o mal. Do bem sobre o mal. Uma música de 1976, música de Bob Marley, que fala sobre a resistência africana, resistência da África do Sul.
A canção, o Ar, foi composta por Bob Marley a partir do discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia, Haile Selassie, 1892-1975. Em 1936, na Liga das Nações, as ideias do discurso presente na letra da canção acima estão associadas. Agora eu quero saber, aqui estão associadas ao darwinismo social que propunha a superioridade africana sobre as demais raças humanas. Não, o darwinismo social não propunha isso. Inclusive, as pessoas fizeram aí uma interpretação errônea do darwinismo social, para dizer que a raça branca era evolução, era a superioridade de outras raças. Letra B. Ao futurismo, que consagrava a ideia de guerra como higiene e renovação do mundo, gente, uma guerra para expurgar o povo, para higienizar, para tirar do mundo, seria isso? O futuro? Ou letra C? O pan-africanismo, que defendia a existência de uma identidade comum aos negros africanos e aos seus descendentes. Seria essa? Ao sionismo. Lembra o que é o sionismo? É o movimento aí dos judeus, que defendia que o imperador Selassie era descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá e deveria assumir o governo de Israel. Pessoal, nós estamos falando sobre a África, não estamos falando ainda sobre o sionismo. Ao apartheid, que defendia a superioridade branca e a política de segregação racial na África do Sul. Mas seria ao apartheid que estão falando? Pan-africanismo. O que vem dizer o pan-africanismo? No pan-africanismo, se defendia que havia... É claro, nós pegamos os países da África, são totalmente diferentes um dos outros. Do outro. Cada um tem uma cultura, uma língua, um modo de ver. Mas eles defendiam que na África existe uma cultura que ela é única, que ela pode ser comum a outros povos. E no pan-africanismo eles queriam dizer isso, que a África ela precisava se unir pelo que ela tem de igual e não se separar pelo que tem diferente. Com isso, a África iria se fortalecer. Ela iria deixar de ser um continente fragmentado por países e se tornar um continente fortalecido. Pan-africanismo. Na tela para vocês. Então, a resposta correta dela aí ficou a letra C, ao pan-africanismo, que defendia a existência de uma identidade comum aos negros africanos e seus descendentes. Vamos lá para o Enem? Chegou a hora do Enem. E no Enem nós falamos assim, ó, sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América Portuguesa, entre os séculos XV e XVII, é correto afirmar que a produção sobre a atividade econômica e a mão de obra na América Portuguesa. Nós estamos falando de quem? Quem é a América Portuguesa? Brasil. Brasil. Era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo em plantations. E a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Letra B. Era voltado para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados. De escravizados. Deixa eu colocar aqui a canetinha aqui. Mas com a presença de trabalhadores livres, nós estamos falando de que século? Nós estamos falando do século XVI e do século XVII, tá, gente? Não tinha trabalhadores livres aqui. Era voltado exclusivamente para o mercado interno, através do cultivo de itens de subsistência. E a mão de obra era exclusivamente de indígenas
e africanos voltados exclusivamente para o mercado interno? Não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno. A mão de obra era exclusivamente indígenas e africanos escravizados? Ou era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantation, e a mão de obra era majoritariamente escravizada, mas com a presença de trabalhadores livres? Falei para vocês que não tinha nesse tempo trabalhadores livres. Pessoal, o que são os plantations? Essa característica dessas plantações que nós temos aqui na América Portuguesa. Eram grandes plantações, monocultura, ou seja, cultivo de um só produto, grande extensão. E o que se produzia aqui no Brasil visava-se exclusivamente o mercado externo. A princípio, vai ser utilizado a mão de obra indígena, o escravizado, o indígena vai ser escravizado. Depois, com a intensificação do tráfico negreiro, nós vamos ter a mão de obra africana, a mão de obra escrava africana. Então, a questão correta dessa aí na tela para vocês é justamente a letra A. Era exclusivamente para o mercado externo, restrito ao cultivo de plantation, que eram as grandes plantações, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas, que foram escravizados, e africanos também escravizados. Vamos lá para a quarta. Fala o seguinte: considera as afirmações abaixo sobre o processo de colonização e as estruturas sociais da América do século XVII e XVIII. Vamos lá. Na colônia inglesa e francesa do Caribe, a unidade de produção predominante foi pequena propriedade agrícola, em que trabalhavam camponeses livres, de origem majoritariamente europeia? Sei não. Vamos lá. Nas colônias da Nova Inglaterra, predominavam plantation de monocultura e exportadora, em que a forma de trabalho principal era mão de obra escravizada, na colônia da Nova Inglaterra, isso aí. Ou na Nova França, atual Quebec, os colonizadores estabeleceram um sistema senhorial baseado no feudalismo francês, o que gerou uma grande concentração de terras e uma baixa atração de imigrantes para esse território? Será que foi isso daqui que não vai dar certo entre o século XVII e XVIII, nas colônias da América, né, dominada por ingleses e franceses? Aí pergunta: quais as questões estão corretas? Apenas a questão 1? Apenas a questão 2? Apenas a questão 3? Apenas a questão 1 e 2? Ou a questão 1, 2 e 3? Meus queridos, observando aqui, nós vamos observar que na colônia de Nova Inglaterra, lá, que eram os ingleses que dominavam essa colônia de Nova Inglaterra, predominavam os plantation. Era monocultura, mesma característica aqui no Brasil. Exportadora, não era por consumo interno, era por consumo externo, por isso que é exportadora, em que a forma de trabalho principal era mão de obra escravizada. Tiveram muito, gente. Os ingleses foram os maiores traficantes de escravos que tiveram. Eles levaram muito para sua colônia. Então, a resposta correta é a letra C. Apenas a 3 está correta. Vamos para o material complementar. O material complementar que eu tenho aí para vocês é sobre o imperialismo na África e na Ásia. Assista esse vídeo aí do YouTube que vocês irão gostar muito. Queridos, chegamos ao final de uma aula, mas daqui a pouco eu entro com outra aula com vocês para a gente fazer aquela discussão, porque a nossa próxima aula nós vamos lá para o Oriente Médio. Vamos ver o que está acontecendo lá em Israel após a criação do Estado de Israel. Até lá.